Quero convidar as irmãs aqui para louvar o Senhor com o hino de número 61. Deus tomará conta de ti. Hino de número 61. Em todo tempo. Conhece? Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será seu fiel condutor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Glória a Deus, louvado seja Deus. Volte aí no primeiro hino, número 1. Chuvas de graça. Glória a Deus. Hino de número 1. Louvado seja Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador.
chuvas do Consolador. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ainda o hino de número 4. Deus velará por ti. Hino de número 4. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Deus abençoe as irmãs. Pastor Marcos fazendo aqui uma leitura e pastor Israel, logo em seguida fazendo uma oração. Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos uma leitura na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 19. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 19. O título deste texto: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Todos os irmãos encontraram? Então vamos fazermos essa leitura.
Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, estamos aqui mais uma vez. Agradecemos pelo dia de vida e de saúde que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, para aqui render esse período de adoração e louvor ao teu nome. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto. Preencha a necessidade da nossa alma e da nossa mente, Senhor. Usa teu servo que vai ministrar a palavra, para que possa ir de encontro com as nossas necessidades, para que possa resolver as nossas causas, tirar do nosso coração toda tristeza, toda preocupação, todos os cuidados da vida, e ligar-nos ao trono da tua graça. Ó Deus eterno, no nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós te pedimos esta bênção. Ficam conosco e nos guarda para a glória do teu santo e eterno nome. Amém e amém. Pastor, devolva o senhor toda a direção. Deus abençoe o senhor. Graças a Deus. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor.
Podeis assentar, Deus abençoe, muito obrigado. Alegria, mais uma terça-feira nós estamos juntos para cultuar e exaltar o nome do Rei Jesus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Meus amados irmãos, vamos ouvir mais um hino, né, para nós tirar a oferta de culto nesta noite. Manice, pode louvar o Senhor com o hino? Moisés Carlos não está, mas a Manice, mais a filha ou mais alguém, vai mais a irmã Iraci? Amém. Vamos ouvir as irmãs louvar enquanto os oficial tira uma oferta para nós, aquela oferta de amor, uma oferta abençoada, para que Deus possa nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Certa vez eu caminhava em uma estrada perigosa e escura. Ao longe avistei alguém que caminhava também, vindo ao encontro meu. Ao perceber tive medo, enganei primeiro ao me aproximar. E disse-me suavemente: eu sou Jesus os crentes, eu vim pra te ajudar. Amigo, meigo e verdadeiro, fiel companheiro de longa jornada, me ajude a seguir meu caminho, não me deixe sozinho, parceiro da estrada. Quando me encontro em perigo, Ele me sustenta, eu vou até o fim. Mas quando eu estou fraquinho, me pega em seus braços e vence por mim. Este amigo curou um cego mendigo que fazia dor, perdoou os pecados de um homem chamado Zaqueu, perto de Jericó. Já condenado à morte, estava um ladrão esperando o juízo. Ao conhecer meu amigo, pediu perdão e foi para o paraíso. Amigo, meigo e verdadeiro, fiel companheiro de longa jornada, me ajude a seguir meu caminho, não me deixe sozinho, parceiro da estrada. Quando estou em perigo, Ele me sustenta, eu vou até o fim. Mas quando eu já estou fraquinho, me pega em seus braços e vence por mim. Graças a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nós queremos nesta noite cumprimentar a todos, mas em especial aos irmãos que estão na direção, né, no segundo instância. Eu quero pedir que, para ficar de pé, os irmãos lá da Nova Mozarlândia estão conosco, né? Pastor Edilson está de férias, mas o batalhão está aí firme. Deus abençoe pela presença dos irmãos, eles são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Nova Mozarlândia, toda a representação. Muito obrigado aos irmãos pela presença, amém. Também de lá do setor dos lagos, né, os irmãos que estão conosco, especialmente o irmão Vanderly, né,
pastor Israel, o pastor Daniel está de férias, mas está aí também a boa representação dos irmãos. Eles são bem-vindos em nome do Senhor Jesus, porque em Cristo somos um. Deus abençoe vocês. É uma alegria também sempre ter os irmãos conosco, amém? Graças a Deus. Está chegando aqui? Muito bem. Aonde está a irmã Luzia e o jovem Caleb? Aonde estão os irmãos que nos visitam para nós saudar? Está ali a nossa irmã. Cadê o jovem Caleb também? Está conosco, está ali. Eles são bem-vindos em nome do Senhor Jesus, porque em Cristo somos um. Deus abençoe a nossa irmã, Deus abençoe este jovem. É sempre bem-vindo em estar conosco, uma alegria muito grande. Há porventura mais alguém nos visitando nesta noite? Amém? Você é de casa, está sempre bem-vindo aqui, amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Anália, filha do pastor Enivaldo. Muito bem, está ali, Anália, né? Fique de pé, Anália, é uma alegria para nós, né? Estar jovens aqui conosco. Ela é bem-vinda em nome do Senhor Jesus, porque em Cristo somos um. Deus abençoe, um prazer ter esta jovem conosco. Eu creio que todos os demais já são daqui. Eu quero agora, com muito amor, muito carinho, pedir à igreja, se coloque de pé nesse instante. Nós vamos dar um forte bem-vindo ao pastor Danizete. Pastor Danizete, há alguns anos, ele disse que acho que já tem mais de 8 anos que ele esteve aqui, né? E hoje ele está retornando, é uma alegria muito grande para nós, nosso amigo, companheiro, foi pastor aqui vizinho em Araguapaz, muito tempo, né? Deus abençoou, e hoje ele está aqui para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Vem mais alguém com o senhor, pastor? Certo, o jovem está lá fora, mas ele está aí, depois nós vamos saudar também. Bem-vindo, pastor Danizete, em nome do Senhor Jesus, porque em Cristo somos um. Deus abençoe, muito obrigado. Pastor, é sempre uma alegria a presença do Senhor, viu? Sinta-se bem em nosso meio. Podeis assentar, muito obrigado, igreja. Que Deus assim o abençoe a todos, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor nesse instante. Vamos ouvir um cântico nesta oportunidade, louvar o Senhor. Quem pode louvar o Senhor agora, neste momento? Tem alguém preparado aí para louvar? Muito bem, então vem aqui, irmã. Vamos ouvir a nossa irmã estar adorando e louvando o nome do Senhor Jesus. Deixa eu cantar pra você. Não é ninguém toca pra mim, mas ela está aqui, olha, o hino fazendo. Eu causei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão chegou pra movimentar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Irmãs, né? Quero falar, né? Quando é motivo de alegria a gente estar aqui, principalmente para mim, né? Quando eu ouvi o irmão louvar o Senhor com o hino de número 4, nossa, aquilo ali para mim foi uma bênção, porque aquele hino é um recado de Deus para mim e para você. Porque Deus é bom para mim, Deus é bom para você, né? Não sei se muitos de vocês sabem, mas em 2002, né? Eu tinha um filho que fazia tratamento de câncer, e ali do Hospital Araújo Jorge, ele morrendo ali naquele quarto, e ele pediu: mãe, mas o meu pai canta o hino de número 4 para mim. Então, quando o hino diz assim: Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, Deus te acompanhará, o olhar do Senhor me acompanhará. Então, aquilo ali é um recado de Deus para mim e para você. Aleluia, Jesus. Quero louvar o Senhor com um hino que tem o título de Sapato de Fogo. Se cada um de vocês que tem um sapato de fogo, calça e pisa na cabeça do inimigo, não deixe que ele prevaleça contra vocês e nem contra a mim, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar.
Se seu vaso está rachado, ele vem para consertar. Mas se tiver emborcado, ele vem desemborcar. No glória de Deus, você vai ter que descer. Se levanta um vaso novo, calça o sapato de fogo, está recebendo poder. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Se você está tão triste, ele vem te alegrar. Mas se você está doente, ele vem pra te curar. Este anjo é tão forte, veio direto do céu pra curar crente fiel. Sim, ele acaba de chegar. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, sapato de fogo eu calcei. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. Aleluia, Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã que louvou o Senhor. Sapato de fogo, né? Calçando sapato de fogo, o Senhor abençoa poderosamente. Amém? Vamos colocar de pé nesse instante, meus irmãos. Nós vamos para a palavra de Deus. Hoje é especial. Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Amém? Com alegria, eu quero nesta hora estar transmitindo aqui o microfone do nosso pastor, Danizete. E ele fica à vontade. Estava conversando com ele aqui. Tem bastante filho na fé aqui, né, irmão? Danizete está em casa. Amém? Fica à vontade, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Poder sentar, por favor. É uma alegria para nós, um prazer poder, depois de alguns anos, eu estive aqui, me parece que na época estava rebocando isso aqui. Depois não voltei. Tem viajado um pouco e acaba que não tem vindo à região aqui do Vale do Araguaia. Mas Deus sempre tem um momento certo, né? E dizem que o bom filho sempre à casa do pai retorna. Na verdade, não é bem aqui, mas o Vale do Araguaia eu considero como meu pai, né? Eu sempre estou aqui visitando algumas igrejas, aonde trabalhamos por algum tempo. Fomos muito abençoados aqui na região e temos saudade dos irmãos e filhos na fé que deixamos aqui no Vale do Araguaia. E eu quero agradecer ao pastor Valmir, sempre tem sido meu amigo, desde quando nós trabalhamos junto no Campo da Fama, em Goiânia, né? Depois um saiu para presidir campo, ele saiu para outro lugar, mas de quando em vez nós encontramos nos trabalhos, e ele tem me tratado de uma maneira muito especial, tanto ele como a sua família. Eu sou grato a Deus pela vida dele, também da sua família, a vida de todos os obreiros que compõem o corpo ministerial dessa igreja, irmãos, amigos. Lá está o irmão Darcy, né? Juntamente com a sua esposa. O irmão Darcy é meu companheiro. Fizemos muita ruaça nessa região para cá, né? Nos matos, né, Darcy? Que bom. E eu estou aqui vendo a esposa do Benedito Félix, a Érica. Sempre nós conversamos pelo Messenger, pelo Zap. E um dia eu apareço aí. São nossos filhos também. Tobias, também a Janaíra, com as filhas, né? Pastor Valmir tem um genro que nós também ganhamos para Jesus, o Marcos, né? Batizamos ele em Aragua Paz, tem nos dado muito prazer, é um amigo. Irmãos, sem muita delonga, abram comigo as suas Bíblias
no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Os irmãos podem permanecer sentados como estão. Se vocês ficarem levantando e sentando muito, eu vou ficar com inveja de vocês. E a inveja não é de Deus. Temos aqui também a família do irmão Domingos Xavier. A Iraci, né? Cadê ela? Está ali? Né? Bom. Muito bom, prazer. Seu pai tá? Seu pai está atrás aqui? Que bom, depois eu falo com ele. Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguir. Marcos 4, 35 a seguir. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, de forma que subia as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe Jesus: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, apenas a título de introdução da palavra que quero ministrar a vocês, esse texto nos dá a liberdade de entender 4 lições. Primeira, eu entendo que as tempestades, elas são inevitáveis. Você pode até, através dos serviços de meteorologia, você pode detectar uma tempestade, mas você não tem como evitar ela, ou desviar ela do seu curso. Então as tempestades, elas são inevitáveis. Em segundo lugar, eu percebo que as tempestades, elas são surpreendentes. De repente, quando você menos espera, aloja na minha vida e na sua vida uma tempestade. Por exemplo, um diagnóstico do médico, um exame de rotina. De repente você vai ao médico fazer o exame, e quando o médico pega os exames, ele detecta que você está com tumor. E isso torna para mim e para você uma tempestade. Qualquer tipo de tumor, seja benigno ou maligno, ele assusta a pessoa. Às vezes a perca de um membro da família não está na agenda, não está preparado. De repente chega uma notícia: fulano morreu. Torna uma tempestade, mexe com as nossas estruturas. Talvez a perca de um bem material, você não está preparado para aquilo. Então são surpreendentes. Ok, tá bom. Tá bom, pastor. Obrigado, irmãos. Que bom. Aqui, deve ser. Amém. Então as tempestades, elas chegam na nossa vida, chegando. Ela não manda um zap, não manda um e-mail, não telefona, não manda um fax. E quando as tempestades chegam na nossa vida, elas chegam para pôr a minha vida e a sua vida de ponta cabeça.
Quando você menos espera, acontece. E normalmente, irmão, as tempestades, elas vêm na minha vida e na sua vida por dois motivos. Primeiro, para roubar de mim e de você a esperança das promessas que Deus tem feito a você. Em segundo lugar, as tempestades vêm para roubar de você a fé que você tem nesse Deus. As tempestades, elas nos assustam. Em terceiro lugar, apenas a título de introdução, eu entendo através desse texto que as tempestades, normalmente, elas tornam inadministráveis. Há situações que você perde o controle. Às vezes, é uma situação corriqueira, é o arroz com feijão, é o dia a dia. Mas ela chega de uma forma tão estranha, que você perde o controle da situação. E quando você perde o controle de uma adversidade que ocorre na sua vida, de uma tempestade que aloja na sua vida, a tendência minha e sua é entrar em pânico. E quando você entra em pânico, nós temos às vezes a tendência de falar uma série de loucuras. Nós não temos às vezes um filtro para filtrar as nossas palavras, que às vezes aborrece até o nosso próprio Deus, porque você se viu acuado e aquilo te assusta. Em quarto lugar, eu percebo que as tempestades, elas são pedagógicas, torna para mim e para você um professor. Nada acontece na nossa vida por um acaso, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. De repente aloja uma tempestade na sua vida, para te ensinar uma regra, no que diz respeito ao seu caminhar com Deus, o seu andar com Deus, a sua vivência com Deus, em especial, a sua intimidade com Deus. E você precisa estar atento a essas questões. Hoje, quando acontece um probleminha na nossa vida, nós já sai correndo para o culto de libertação, vai para a igreja Assembleia de Deus, Deus é amor, amor de Deus, Brasil para Cristo. A situação fica tão dramática, se brincar a gente vai até para o centro espírita, porque aquilo está nos perturbando. E eu sou pregador de uma mensagem hoje, que você precisa aprender a conviver com determinadas adversidades, com determinadas situações, com determinadas turbulências, com determinadas tempestades, porque aquilo vai te ensinar algo, vai te ensinar algo, torna para você um professor. E é justamente nisso que eu quero falar para vocês. Jesus, voltando ao texto lido, Jesus havia ministrado para a multidão que acompanhava. Se você pegar o contexto desse texto, você vai encontrar Jesus ministrando as parábolas para as multidões de pessoas que o acompanhavam. E quem ministra, quem trabalha com a palavra, quem lida com a palavra, se ministrar 2, 3 mensagens durante o dia, à noite, quando chega ao final da última mensagem, ele está exausto, porque desgasta a pessoa. Então Jesus havia estado o dia todo ministrando as parábolas. Na verdade, Jesus estava cansado, extremamente cansado. Agora, a sua última mensagem, ele acabaram de ministrar próximo às margens do lago Genezaré. Quando ele termina de ministrar a última mensagem para a multidão que estava às margens do lago Genezaré, ele despede essa multidão. E após despedir a multidão, então ele faz um convite para os discípulos. Ele convida os discípulos para ir com ele para outra margem do lago. Abra um parênteses e chama a sua atenção, por favor, ouçam. Percebe-se
que a necessidade de ir para outra margem do lago não era dos discípulos, não, senhores. A necessidade de ir para outra margem era exclusivamente de Jesus. Os discípulos não tinham nada a ver em atravessar o lago. E Jesus faz o convite. Esse lago de Genezaré é um lago de água doces. É um lago riquíssimo em pesca. Os discípulos conheciam esse lago a palmo. O lago de Genezaré, ele mede 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. Esse lago, chamado Lago de Genezaré, ele é cercado por montanhas, chamada as montanhas de Golã. O canal desse lago, Genezaré, o canal desse lago, ele dava acesso ao norte de Israel. Ao norte de Israel, aonde estavam as fontes de águas potáveis, aonde estava o Rio Jordão, aonde estava o Monte Hermon, um lugar frio, muito frio, tão frio, segundo registra a história, que nas noites, ou seja, nas madrugadas friorenta, ficava tão frio, que no cimo do Monte Hermon formava-se uma geleira, o cimo do monte ficava coberto de gelo, devido ao lugar muito frio. Lá para as 3 horas, 4 horas da tarde, no outro dia, quando o sol estava no seu pleno vigor, na questão da caloria, o sol batia no cimo do Monte Hermon, e isso fazia com que aquele gelo começasse a destilar. E aquele gelo começava a destilar e escorria para o pé do Monte Hermon. E quando isso acontecia, o gelo começava a destilar no cimo do monte. Aquilo provocava um vento frio. Aquele vento frio entrava pelo canal do lago, chamado Lago de Genezaré. Aquele vento frio, provocado pela geleira do Monte Hermon, entrava pelo canal do lago, e aquele vento frio batia de encontro às águas doces do lago Genezaré. E quando isso acontecia, formava-se um fenômeno. Acontecia um fenômeno. Qual é o fenômeno? Havia um choque térmico do gelo, do frio gelado, com a água de uma temperatura aparentemente morna, por ser uma água doce, e provocava uma tempestade. Não era uma tempestade de água, era uma tempestade de vento. E quando os discípulos, atendendo a ordem de Jesus, eles começam a navegar, e é interessante observar que Jesus, após dar para eles a ordem para ir para outra margem do lago, então Jesus pega uma almofada, numa versão bíblica, em outra versão bíblica, diz que ele pega um travesseiro, e vai para a popa do barco, e dorme gostosamente, tranquilamente. Ele deu a ordem, acompanha o raciocínio, ele deu a ordem, e vai para a popa do barco, pega uma almofada, um travesseiro, e dorme gostosamente, porque estava cansado, extremamente cansado. Os discípulos então começam a navegar. Quando eles começam a navegar,
atendendo a ordem de Jesus, acontece a tempestade. Olha para mim, escuta isso aqui, presta atenção. Entender a tempestade na embarcação que Jonas estava, nós não temos dificuldade. Escuta isso, por favor. Entender a tempestade na embarcação que Jonas estava, nós não temos dificuldade, pastor Valmir, porque na embarcação de Jonas existia um fundo de desobediência. Existia um fundo de desobediência. Então, escuta, quando isso acontecia, aconteceu, nós entendemos porque Jonas havia desobedecido a ordem de Deus. Então Jonas é o causador da tempestade. Toda pessoa que não presta para obedecer a ordem de Deus, literalmente, ele é causador de tempestades. Nada justifica você desobedecer a Deus, se é que você tem caráter de Deus na vida para obedecer. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer hipótese, nada justifica. Agora, como explicar uma tempestade na vida dos discípulos, se os discípulos estavam obedecendo a ordem? Como explicar isso? Como explicar a tempestade na vida dos discípulos, no barquinho, se eles estavam atendendo a ordem de quem tinha moral e direito para dar ordem, que era Jesus? Como explicar isso? Às vezes, irmãos, nós achamos, porque somos crentes da Assembleia de Deus, temos uma credencial de obreiro, temos um cartão de membro, às vezes porque somos dizimistas, porque oramos, porque jejuamos, temos uma fé ativa, às vezes nos escandalizamos, e assim sucessivamente, etc, etc, etc. Nós entendemos às vezes que nós estamos imunes de passar por certas situações adversas na nossa vida. Muito pelo contrário, quanto mais você é crente, servo de Deus, mais obediente, mais você enfrenta situações. Até porque as tempestades na minha vida e na sua vida, elas vêm para fortalecer a musculatura da minha alma e a musculatura da minha fé em Deus Pai. Isso é fato. Só que às vezes, por uma questão, por uma displicência minha e sua, nós não entendemos essa regrinha de 3. E aí sofremos uma série de retaliações na vida espiritual, na vida moral, na vida social, na vida intelectual, na vida financeira, na vida familiar e acima de tudo na vida espiritual. Eu fico observando aqui, eu vou abrir um parênteses para chamar a sua atenção para uma realidade. Quando Paulo chega a Roma, o Espírito Santo diz para ele ir a Roma, olha para mim, o Espírito Santo disse a Paulo que fosse a Roma. Já era um desejo antigo de Paulo ir a Roma, mas Paulo nunca pensava que ele ia a Roma algemado, preso. Então quando Paulo chega a Roma preso, Paulo escreve a primeira carta após chegar em Roma preso. Ele escreve uma carta para os filipenses. E nessa carta ele escreve da seguinte maneira. Ele fala assim: as coisas que me aconteceram
contribuíram para o maior avanço. Em outra versão diz, para o maior progresso do Evangelho. Se Paulo estivesse aqui nessa noite, tivesse sentado aqui no primeiro banco, e se nós perguntássemos para Paulo, Paulo, você disse que as coisas que aconteceu com você contribuiu para o maior avanço, para o maior progresso do Evangelho, nós perguntaríamos para Paulo, o que foi que te aconteceu? Eles te deram uma churrascada? Eles te deram um coquetel de bebidas? Paulo se colocaria de pé e diria para nós nessa noite, não, nada disso, 1000 vezes não. Paulo ia dizer para nós, as coisas que me aconteceram, que contribuíram para o avanço do Evangelho, é que eu fui pregar em Atenas, eles me chamaram de tagarela. Eu fui pregar em Corinto, eles me chamaram de impostor. O Espírito Santo mandou eu pastorear Éfeso, e eu pastorei Éfeso 3 anos, e lá em Éfeso, eu sofri perseguições de toda a natureza, e eu sofri até cilada dos próprios irmãos dentro da igreja. Eu fui levar uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém, eles me pegaram, tiraram para fora da cidade, me bateram, me açoitaram e me deixaram como morto. O Espírito Santo mandou eu descer para Roma, eu peguei uma embarcação e sofremos um naufrágio, saímos só com a roupa do corpo, com mais 300 presidiários, muitos deles chegaram na ilha chamada Malta, pelados. Mas Deus nos visitou através de um anjo e diz, importa que a embarcação pereça, mas nenhuma pessoa vai perecer. Paulo diz, quando eu cheguei na ilha chamada Malta, de madrugada, num frio tremendo, eu fui acender um fogo e uma cobra pegou na minha mão. Mas nem por isso eu desisti de pregar o eterno santo Evangelho de Jesus. Fui levado para Roma, mas minha boca não estava algemada, e lá eu pregava Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Carabachara marabacaras. Então ele diz, foi essas coisas que me aconteceram. Agora olha para mim, voltando ao texto. Os discípulos, eles tentam, quando a tempestade aloja dentro do barco, no lago Genezaré, os discípulos já tinham, segundo registros dos historiadores, Jesus já tinha passado por várias situações, ou melhor, os discípulos já tinham passado por várias situações semelhantes a essa tempestade. Só que essa tempestade, ela veio diferente e com um agravante. Escuta isso. Isso aqui é forte. As outras tempestades que os discípulos se envolveram nelas, Jesus não estava no barco. Olha para mim. Escuta isso aqui. E eles tiraram de letra essa situação. Escuta, agora a tempestade aloja novamente, eles enfrentam situações semelhantes, e Jesus está no barco, e eles perdem o controle da situação, com Jesus dentro do barco. Será que não tem sido o seu caso? Será que não tem sido o seu problema? Será que você não está no meio de uma turbulência? Os ventos estão contrários, e você percebe que Jesus está dentro do barco, e você não tem ação para resolver o problema, mesmo sabendo que Jesus está dentro do barco, porque essa tempestade roubou de você até mesmo a fisionomia do seu Cristo. Você já não vê Cristo da forma que você via antes.
Você já não vê Cristo hoje da forma que você via, Tobias, quando você aceitou Jesus, rapaz. Você vê Cristo hoje de forma diferente. Você começa a ver Cristo de uma forma fracassada. Estou trazendo a palavra de prevenção. Estou profetizando nessa noite. Não vim aqui para encher linguiça e conversar fiado. Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para vocês. Até porque eu me considero um homem de Deus. Olha para mim. Os discípulos percebem que Jesus está cansado. E Jesus está na popa do barco, roncando, literalmente, dormindo gostosamente. Escuta, os discípulos tentam tirar as águas que estão inundando o barco. Os discípulos entram em pânico. Os discípulos percebem que essa tempestade, ela está tornando para eles inadministrável. Uau! E quando eles perdem o controle da situação, segura isso. Quando os discípulos perdem o controle da situação, eles tinham convivência sempre com esse lago, mas essa tempestade agora, ela veio de forma diferente. O vento soprava de forma diferente, as ondas tornou muito violentas, e eles percebem que não tem como administrar a situação, e eles tomam a decisão: temos que acordar Jesus, temos que perturbar o mestre, coisa que eles não queriam. Temos que perturbar Jesus, temos que chamar. Eu não sei se vocês têm observado esse texto, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Eu não sei se vocês têm tido essa curiosidade. Esse texto, ele é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta que rege esse texto está em Marcos capítulo 4, versículo 38. É uma pergunta dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta que rege o texto é uma pergunta que está registrada em Marcos capítulo 4, versículo 40. É uma pergunta de Jesus para os discípulos. A terceira pergunta que rege o texto é uma pergunta que está em Marcos capítulo 4, versículo 41. É uma pergunta dos discípulos para os próprios discípulos. Vamos então à primeira pergunta. Olha para mim. É uma pergunta que está em Marcos capítulo 4, versículo 38. Que eu, na verdade, acho que não é apenas uma pergunta. Vou repetir. Eu, particularmente, acho que não é apenas uma pergunta. Então, em Marcos capítulo 4, versículo 38, quando os discípulos percebem que a situação fica inadministrável, eles acordam Jesus e usam essa expressão. Olha a pergunta, olha a pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Olha para mim. Essa pergunta, ela não é apenas uma pergunta. Ela tem um fundo de censura. E quando nós enfrentamos situações constrangedoras na nossa vida, e nós não temos intimidade com Deus,
nós não temos caráter espiritual com Deus, nós não temos vivência com Deus, e a coisa começa a apertar, a tendência é nós começar a censurar Deus. Então os discípulos diz: mestre, não te importa que pereçamos? O que eles queriam dizer? Trocando em miúdos, e abra aqui um parênteses para fazer um paráfrases, para que fica mais fácil a compreensão para todos nós. Escuta, eles queriam dizer para Jesus: ei Jesus, você não tem responsabilidade não? Estou dando vazão às minhas imaginações. Eles queriam dizer: ô Jesus, não está vendo que o barco vai quebrar? Não está vendo que o barco vai inundar? Jesus, não percebe que esse barco não aguenta essa tempestade? E você fica dormindo aí roncando? Você não tem responsabilidade? Nós somos pai de família, Jesus. Jesus, vai ficar dormindo? Vai fazer nada não? Quantas e quantas vezes, irmãos, quando você entra numa situação dramática, você tem a tendência de dizer: Deus não está olhando para mim, Deus esqueceu de mim. Irmãos, Deus não esquece de ninguém. Pode a mãe esquecer o filho que ainda está amamentando, ele diz: eu jamais esquecerei dos meus. A sua vida, a sua situação está na palma da mão de Deus. Xarabacará, xarabarás. Deus não perde nada. Larga de ser besta. Olha para mim, segura isso. Escuta isso aqui. Eu sou apaixonado pelos detalhes de Deus. Deus te apresenta alguns detalhes, e só vê esses detalhes de Deus que faz a diferença na minha e na sua vida. Só quem tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus passa batido nessas questões. Olha para mim. É aqui que estão um dos problemas mais graves da igreja. E quando eu não atenho a essa verdade, eu passo batido naquilo que Deus poderia resolver para mim de uma forma extraordinária. Escuta, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são especialistas em responder os nossos questionamentos. Escuta, eles, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são especialistas em responder os nossos questionamentos, não propriamente da forma que você gostaria que eles respondessem. Eles respondem os nossos questionamentos, fazendo para mim e para você outros questionamentos. E vou provar. E quando você não tem paciência para ouvir Deus, quando você é agoniado, apavorado, você não consegue escutar, ouvir a resposta de Deus, te fazendo outros questionamentos. E Ele não te responde na hora que você quer. Ele responde os nossos questionamentos na hora que Ele achar que deve responder. Então os discípulos perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus acorda, ok. Aqui para nós, faça aqui uma analogia. Humanamente falando, ele era homem como nós mesmos.
Ele cansado. Abre os braços. Dá uma espreguiçada gostosa. Calmo. Tranquilo. Os discípulos tudo apavorados. Ele vai lá na proa do barco. Passa aqui na frente deles. Vai lá na proa do barco. E diz: vento, psiu, vento, por favor, aquieta-te. Jesus diz: ondas. Essa palavra mar é uma força de expressão. Ali não era mar, ali era um lago, e o mar estava longe. Mas por se tratar de ondas, a expressão bíblica usa mar, mas não é mar. É apenas uma força de expressão. Então Jesus diz: mar, aquieta-te. Jesus não toca na pergunta deles. Jesus não toca na pergunta deles. Jesus resolve o problema primeiro. Sabe por que nós não é mais abençoado? Porque nós somos imediatistas. Nós não temos paciência para esperar. Esperar uma hora, um dia, um mês, um ano parece uma eternidade. Até porque paciência é uma virtude que está em extinção. E para você receber as promessas de Deus, você precisa ter a duas patologias bíblicas. Primeira, você tem que ter paciência. Segundo, você precisa ter fé para acreditar que vai acontecer. Na igreja hoje, muitos não têm paciência e muito menos fé. E aí vira uma bagaceira na igreja. Um monte de gente com a vida toda desgraçada, miseravelmente arruinado, porque não presta para ter paciência, para esperar Deus agir, falar e atender às vossas necessidades. E toda pessoa que não tem paciência para esperar a hora de Deus, ele fica tentando ajudar Deus a resolver a sua própria hora. Ele cria a sua própria hora. E na hora de Deus, e você criar, na obra de Deus, você criar a sua própria hora, você corre o risco de ficar frustrado, decepcionado. E nós temos muita gente decepcionada na igreja, frustrados. Porque Deus não trabalha com a sua hora. Deus não trabalha com o seu tempo. Então Jesus, após acalmar o vento, acalmar as ondas, aí Jesus volta lá nos discípulos. Volta lá nos discípulos que fizeram a ele a pergunta. Então Jesus, após acalmar a tempestade, acalmar o vento, agora entra a segunda pergunta que rege o texto. Marcos capítulo 4, versículo 40. Então Jesus pergunta para os discípulos, respondendo a pergunta dos discípulos. Olha para mim, Jesus agora vai responder a pergunta que os discípulos o fizeram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Olha para mim. Aí Jesus agora vai responder a pergunta, fazendo a eles outra pergunta. Então Jesus disse em Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesus diz: ei, por que vocês são tão tímidos? Uau! Jesus diz: vocês ainda não tendes fé? Jesus queria dizer para eles sem palavras. Escuta isso, segura aí. Assusta não. Jesus queria dizer para eles sem palavras: ei, vocês não estavam comigo quando eu fui ressuscitar a filha de Jairo? E quando eu estou indo em direção à casa de Jairo, aquela mulher com aquele fluxo de sangue, há mais de 12 anos, ela entrou no meio da multidão, toda anêmica, fraca,
com a pele toda ressequida, no longo dos anos com hemorragia incurável, e ela apenas tocou no meu vestido e ficou curado. Vocês não estavam comigo? Jesus disse para ele, queria dizer para eles: vocês não foram comigo à casa de Jairo? E quando chegamos, a notícia veio encontrar com a gente que a menina tinha morrido. E eu cheguei, peguei a menina pela mão, chamei pelo nome, entreguei viva para os seus pais. Vocês não estavam comigo? Jesus queria dizer para eles sem palavras: vocês não estavam comigo quando eu amaldiçoei aquela figueira, no momento que eu estava extremamente com fome, e eu fui procurar figo naquela figueira e não encontrei. Então eu amaldiçoei aquela figueira, e nós seguimos viagem. No outro dia nós voltamos, passamos pelo mesmo caminho, e vocês viram a figueira seca desde o alto das folhas até a raiz. Vocês ficaram pasmos. Vocês não estavam comigo? Vocês não estavam comigo quando nós estávamos entrando na cidade de Naim, e saía da cidade de Naim um cortejo do filho da viúva de Naim? E eu pedi que o caixão fosse aberto no meio da rua, e eu enfiei a mão dentro, por baixo das vestes daquele defunto, aquele rapaz, chamei-o pelo nome, peguei pela mão e entreguei vivo para os seus familiares. Vocês não estavam comigo? Vocês não estavam comigo quando Lázaro morreu, e depois de 4 dias eu fui em encontro do meu amigo Lázaro, já fedendo mal, estado de composição, estado de deteriorização, fedendo, carniça pura. Eu mandei tirar a pedra, entrei na porta do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E ele, de 4 dias morto, saiu para fora. Vocês não estavam comigo? Carabás. As tempestades é para roubar de mim e de você a experiência que você tem com Deus no longo dos anos. Mas nesta noite o Espírito de Deus vai novamente reatar essa intimidade com Deus. Porque vocês são tímidos. Por que vocês são tão tímidos? O que está acontecendo com vocês? Para que esse desespero? Para que essa angústia? Para que esse falatório? Para que essa conversação fiada para baixo para cima? A obra não é sua e nem minha, a obra de Deus. E quem coordena essa obra não é eu nem você. Quem manda nessa obra não é eu e nem você. Quem manda nessa obra é Deus. Ele trabalha com a hora certa, com o momento certo. E você precisa entender que Deus está no controle da situação dessa igreja. Cala sua boca, rapaz. Por que vocês estão tímidos? Ainda não tem desfé? Esses anos tudo vocês caminhando comigo, presenciando sinais, prodígios, maravilhas, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, os leprosos sendo purificados, os aleijados andando, anunciando um ano aceitável do Senhor, pregando para vocês uma mensagem diferenciada, e ainda vocês não têm desfé? Olha para mim. Agora vem a terceira pergunta que rege o texto, e eu particularmente acho que isso aqui, essa terceira pergunta, é uma aberração, é um deboche dos discípulos.
Isso aqui prova, essa terceira pergunta prova, que está em Marcos capítulo 4, versículo 41. Essa pergunta prova, mostra para mim e para você, e é lamentável dizer isso a vocês, nós temos muitas pessoas na igreja, vivendo essa bagaceira na igreja, vivendo essa mesmice espiritual, vivendo na igreja essa canalice espiritual, essa bandidagem espiritual. Qualquer coisinha ele espana a rosca, qualquer coisinha ele sapeia na maionese, qualquer rabo de saia derruba ele, qualquer bandido por aí desgraça a sua fé. Sabe por quê? Porque você nunca teve uma experiência com Deus. Porque o dia que você tiver uma experiência com Deus, você passa a valorizar mais esse Deus que você serve. Palhaçada! Então eu vejo essa terceira pergunta de uma forma muito depreciativa, eu particularmente. E a terceira pergunta que rege o texto é uma pergunta dos discípulos para os próprios discípulos. Então quando Jesus acalma a tempestade, a bonança, o vento acalma, as ondas acalma, e tudo fica calmo, sereno e calmo. Aí um maluco dentro do barco, um maluco, um desmiolado, tem a coragem, a cara mais sem vergonha, mais bandida, de perguntar para os demais discípulos: quem é o cara? Poxa, você está doido? Andando com Jesus, vivenciando os milagres, os prodígios, as maravilhas, irmã Janaíra, vivendo momentos extraordinários com Deus, com Jesus. Agora, só porque Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, acalma as ondas, o maluco dentro da embarcação pergunta: quem é o cara que até o vento e o mar lhe obedecem? Poxa, que isso? Olha para mim, quem é dono dessa obra? Estou perguntando, quem é dono dessa obra? Quem é dono dessa obra? Ele tem condição suficiente de resolver qualquer situação nessa igreja, sim ou não? Sim ou não? Então por que você gosta de meter a cara onde você não é chamado? Só porque você usa uma gravatinha, um palitozinho, e é metido a besta com a credencialzinho de obreiro? Para que fica metendo a cara onde é chamado? Ah, pastor, mas se eu não fazer isso, a obra vai acabar. Larga de bobagem, larga de besteira, a obra não vai acabar. Não foi você que abriu uma porta aqui, foi ele. E ele falou: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Mas nós é besta, nós é metido a meter a cara aonde não é chamado. Entrar em questão alheia, quem entra em questão alheia é como pegar um cão pela orelha. Isso significa dizer que você não tem confiança em Deus, é porcaria nenhuma, rapaz. Você vive de verniz, vive de aparência. Quem domina você é a sua língua, não é a sua fé, e nem a sua paciência em Deus. Eu posso pregar essa mensagem, eu vivo o que prego. Hoje eu estou numa cadeira de roda há mais de 20 anos. Dia 2 de julho agora fez 21 anos. Isso aqui é por causa de palhaçada minha. Já falei isso aqui em datas anteriores. Ser para frente demais,
Gostar de tirar pastor de igreja? Gostar de fazer abaixo-assinado para tirar pastor de igreja? Gostar de meter a cara aonde não era a minha alçada? Fica no seu lugar, fica dentro do barco. Calma, Jesus está aí dentro. O barco não vai quebrar, o barco não vai afundar. Ele está no barco. Quer morrer, miserável? Sem comentário, para mim encerrar essa palavra. Sem comentário, para mim encerrar essa palavra. Eu não vou nem comentar, por causa do tempo. Olha para mim, eu provo para vocês 4 motivos, sem comentário, que o barco não afundava. Olha para mim, eu provo para vocês 4 motivos que o barco não afundava. E todos os 4 motivos que o barco não afundava começa com a letra P. É, pastor? Sim. Sério? Sério. Olha para mim. Primeiro motivo que o barco não afundava. Primeiro motivo que o barco não afundava. Por causa da promessa de Jesus. As tempestades vêm na minha vida e na sua vida. Presta atenção. Eu estou profetizando para vocês. Presta atenção. Segura aí. As tempestades vêm na minha vida e na sua vida para frustrar, para roubar, para tirar de mim e de você as promessas que Deus lhe fez. Porque as tempestades, elas são assustadoras. Jesus já havia feito uma promessa aos discípulos: passemos para outra margem. Quem falou? Quem falou? Quem falou? E Ser falou? Cumpriu ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele havia dado uma palavra de ordem dentro de uma promessa: passemos para outra margem. Olha para mim, escuta isso. Os discípulos não ateve a essa verdade. A tempestade veio e roubou deles essa crença, essa fé. Quem tem promessa de Deus aí? Deixa eu ver. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Me responde uma coisa. Quem tem promessa de Deus, morre ou não? Hã? Quem tem promessa de Deus, morre ou não? Antes da promessa cumprir, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mentira, isso não é verdade. Isso é mensagem furada. Quem tem promessa de Deus, morre sim. E sabe por que morre? Por causa do comportamento. É uma questão comportamental. Deus diz: Abraão, sai do meio de sua parentela, sai dessa terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão mentiu na caminhada e Deus matou ele e não viu a promessa cumprida. A promessa passou para Isaac, seu filho. Isaac mentiu e Deus matou e não viu a promessa cumprida. A promessa passou para Jacó. Jacó trapassou, fez rolo, cambalacho, morreu e não viu a promessa cumprida. A promessa passou para Moisés, para pegar o povo no Egito e levar para a terra prometida. Moisés pisou na bola com Deus. Deus só mostrou a terra, matou ele no pé do monte, por causa da situação comportamental. Se você não comportar direitinho dentro da promessa, pode ter certeza, vai morrer. Larga de palhaçada, rapaz. O que faz a diferença nesse caminhar com Deus
é a minha intimidade com Deus e o meu comportamento. Deus falou lá em Malaquias capítulo 2, Deus falou para o povo de Israel, Deus falou assim: ei, aquelas promessas que eu prometi a vocês, eu vou mandar. Porém, as promessas que eu prometi a vocês de bênçãos, eu vou mandar. Porém, eu vou reverter essas bênçãos em maldições. Sabe por quê? Só porque vocês não me honram. E Deus ainda foi mais longe. Deus falou assim: e ainda eu vou pegar o esterco, a bosta, as fezes do estábulo, do curral, e vou esfregar na cara de vocês, porque vocês não prestam para me honrar. Segundo razão que o barco não afundava, segundo motivo que o barco não afundava, por causa da presença de Jesus. Imagina, irmãos, imagina, Jesus, o dono da natureza, aquele que tudo pode, dormindo dentro do barco, a presença dele real, ali dentro do barco com os discípulos. Olha para mim, vocês acham que Jesus dentro daquele barco, dormindo gostosamente, vocês acham que o barco afundava? Sim ou não? Sim ou não? E se você acredita que Jesus está no seu barco, descansa em paz, o seu barco não vai afundar. Terceiro motivo que o barco não afundava. Terceiro motivo que o barco não afundava, por causa da paz de Jesus. Quem tem Jesus tem. 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 Por causa da paz de Jesus. Olha para mim. Jesus dá ordem em paz, tranquilo, sereno. Pega uma almofada, ou seja, um travesseiro, e vai lá para a popa do barco e dorme gostosamente. Uau! Por que você fica rasgando o couro cabeludo? Por que fica corroendo as unhas? Para que fica agoniado? Desesperado? Chega ao ponto de deixar o arroz, o feijão e o leite ferver, derramar tudo, queimar tudo? Calma, calma, calma. Quem tem Jesus tem paz. Nada nesse mundo pode roubar de você essa paz. Muito pelo contrário, você tem que triturar essa loucura, essas tempestades, essas adversidades. Você tem que passar a máquina esteira em cima dela, no poder do nome de Jesus. Dizer: tempestade, aqui não, aqui tem paz de Jesus no coração. Aqui é só vitória. Ficam de pé para encerrar. Olha para mim. Fala assim para mim: Pastor Donizete, qual é a última? O último motivo que o barco não afundava? Eu só vou falar para vocês se você me responder qual é a primeira. Qual é a primeira razão que o barco não afundava? Por causa da? 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 Segunda razão que o barco não afundava, por causa da? Terceira razão porque o barco não afundava, por causa da? Por causa da? Por causa da? Quarta razão porque o barco não afundava. Responde, ué. Vocês sabem, eu tenho certeza absoluta. Vou dar só
uma pincelada, por causa do, Jesus tem poder, sim ou não? Se você acha que com o poder que Jesus tem, o barco afundava, sim ou não? Sim ou não? O barco não afundava por causa do poder de Jesus. E Jesus é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou imagina. Fala assim, o meu Jesus. Fala assim, o meu Jesus está dentro do meu barco e não vai afundar, não vai quebrar, não vai inundar, porque o meu Jesus está descansando em paz. Eu não sei o que você passa, não quero saber. Não me procure depois do culto para contar o problema de vocês, que eu não vou atendê-lo. Eu odeio isso, eu detesto isso. Eu detesto quando vem um pregador na igreja que as pessoas saem atrás dele para contar problema. Por que você não procura o pastor de vocês? Qual é o problema? Qual é o problema, rapaz? Eu não gosto do pastor. Então você não pode ser crente, você não presta para ser crente. Vai caçar, pentear macaco para lá. E nós temos que aprender uma regra de 3, muito forte. Se você quer ser abençoado, não importa a situação que esteja o seu pastor, mas a sua bênção, em todas as áreas da sua vida, passa debaixo da mão dele. Se você ignorar isso, toda a vida você vai viver uma vida de desgraça na sua vida, de inferno e de maldição. Tem que aprender a respeitar pastor. Dizer, pastor, coloca a mão na minha cabeça aqui. Eu preciso da bênção do Senhor. Pastor, eu vou viajar. Me abençoa a minha viagem. Pastor, eu vou fazer isso. Comunica. Comunica. Pega aquele bichinho que passei na cara chamado vergonha e muda de jeito. Comunica. Não interessa, comunica. Pastor, meus negócios lá em casa, está tudo bagunçado. O que o senhor me aconselha? Ora por mim, põe a mão aqui, dá um conselho para mim. E segue o conselho. O problema é que nós temos um narizinho irritado para cima demais. Encrenqueiro, briguento, problemático, metido a besta. Muitas das vezes, porque tem um dinheirinho e pensa que tem tudo. Deus toma tudo, você nasceu pelado, banguelo, sem nada. Tudo que você tem pertence a Deus. Essa palavra, pastor, fulano tinha que estar aqui, negativo. Se fosse para ele, Deus tinha trazido. É para você mesmo. Larga de ficar metendo a cara na vida dos outros. Eu estava pregando esse dia para trás, pastor Valmir, num congresso de jovens em São Paulo. Não sei o que eu arrumei lá, que eu falei sobre Caim. Aí levantou uma bestalhada na igreja e disse, pastor, já que você está falando sobre Caim, responde para mim, quem é a mulher de Caim? Eu falei, o senhor é casado ou solteiro? Falei, sou casado. Falei, então cuida da sua mulher e deixa a mulher dos outros, miserável. Está dando conta nem da sua, quer meter a cara com a mulher dos outros, bandido. Curva a sua cabeça. Estende as suas mãos. Feche os seus olhos. Eterno Deus e poderoso Pai, eu estou na tua presença nesta noite, agradecido por tudo que o Senhor tem feito por mim, agradecido por tudo que o Senhor tem feito na vida do pastor Valmir, da sua família, da igreja que está sob os seus cuidados, dos obreiros desta igreja, das respectivas famílias que está presente conosco nessa noite e as demais que não puderam estar. Eu quero pedir ao Senhor, no precioso nome de Jesus, que através do teu Espírito Santo o Senhor possa produzir temor nos nossos corações
e que a presença do Senhor jamais afasta da nossa vida, e que venha a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, é a causa de nós ainda não ser consumido, e vem nos filtrar, nos moldar, e nos conduzir nos mananciais de águas potáveis e cristalinas na presença do Senhor, de forma que nós possamos entender as tempestades, as adversidades, de uma forma pedagógica, como que o Senhor estivesse falando conosco, ao vivo em cores, mas o Senhor tem a liberdade de falar, de agir, e de nos ensinar a conduzirmos na presença do Senhor, até chegarmos no céu, com a vida cheia, de abacabacarabacharias, do temor do Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Meus irmãos, com a permissão do pastor Valmir, presta atenção, para vocês não me interpretar mal, escuta isso. A Bíblia diz que as nossas necessidades, nós temos que comunicar com os santos, e é justamente isso que eu vou fazer. Vocês sabem que eu viajo por esse Brasil afora, eu não tenho salário de igreja, e eu não sou aposentado, por incrível que pareça, ainda ninguém conseguiu me aposentar. Agora, dia 5 de agosto, que eu tenho que passar por uma perícia, lá em Tumbiara, foi feita uma ação judicial, foi feita uma tramitação sobre a questão administrativa desse pedido de aposentadoria. Depois de negado 3 vezes, já mais de 4 anos que eles negaram, foram constatados, e agora o juiz deferiu, e vou passar a perícia dia 5 de agosto, e eles vão provavelmente me dar um salário, apesar que hoje está muito difícil de aposentar. Mas como é um caso específico, caso especial, o juiz e a advogada que está cuidando desse caso diz que já está praticamente resolvido, é só passar pela perícia. Como eu não tenho salário de igreja, não sou aposentado, eu nunca cobrei para pregar, e não tenho intenção de cobrar. Então hoje, eu sobrevivo de 2 maneiras, na questão financeira. Primeira, algumas ajudas que as igrejas me dão voluntário, quando prego, e eles sentem no coração de me ajudar, eu pego a ajuda porque preciso, e confesso que preciso. Até porque eu penso assim, pastor Valmir, e os demais irmãos presentes, se eu sou um homem de Deus, Deus toca no coração de quem ele achar que deve tocar, e as pessoas me ajudam. Eu vivo assim. A segunda maneira que eu tenho de manter o orçamento da minha casa é com a venda dos meus materiais. Eu tenho o meu DVD, que eu já vendi algumas unidades aqui na igreja, mas talvez alguém ainda não tenha. Se puder me ajudar, quase 2 horas de gravação. Esse DVD, ele foi pregado na Igreja Batista da Lagoinha, pregando para mais de 10 mil pessoas sentadas. Esse material vai estar à disposição de vocês lá fora numa mesa, com aquele moço que viaja comigo, o irmão Leonardo. Eu escrevi já 4 livros, porém, ainda eu só dei conta de publicar 2. Aquilo que não deu para ficar gravado, eu escrevi em forma de livro. Então eu escrevi um livro com o tema Saindo da Vontade de Deus. Nesse livro, eu questiono algumas coisas bem pesadas, fortes, daquilo que eu fiz e que me levou hoje, há mais de 20 anos, estar numa cadeira de roda, saindo da vontade de Deus. O segundo livro que eu tenho para oferecer a vocês, 3 razões por que sofremos. É bem verdade que existem muitas outras razões por que sofremos. Eu questiono apenas 3, porque essas 3 razões que eu questiono nesse livro, está atrelado ao meu problema. É uma vivência minha hoje. Eu gostaria, claro, na medida do possível, de uma forma bastante ordeira, de forma que não venha ferir o seu orçamento. Se você puder adquirir os meus materiais, você me ajuda e me ajuda muito. E eu confesso para você que eu preciso da sua ajuda. Você puder fazer isso, eu fico agradecido. Na expectativa que você vai me ajudar.
eu te agradeço do profundo do meu coração. E rogo a vocês, a Deus, por vocês, para que Deus possa derramar sobre a vida de vocês as mais ricas bênçãos em Cristo Jesus. Um abraço a todos, sucesso, Deus abençoe. Maravilha, né, irmãos? Graças a Deus, nós ouvimos aí uma palavra abençoada da parte de Deus. Amém? Creio que todos entenderam e sentiram o mover do Espírito através desta palavra. Então você não vai deixar de levar esse material. Amém? Você vai passar ali, o rapaz está lá na banca e vai levar o material do pastor Donizete, certo? Será um prazer, uma alegria, e Deus vai honrar você também no seu compromisso. Agradecer a toda a igreja, o nosso ministério, os irmãos presentes, em especial o pastor Joaquim, que está na abertura, pastor também Marquinho, irmão Clarismar, todos os demais vices, Deus abençoe. Em virtude, o pastor Elimar está de serviço hoje, pastor Dito também, todos os demais estão presentes. Deus abençoe vocês. Agradecer à igreja, de forma geral, a presença de cada um de vocês. Deus abençoe também os irmãos que estão exercendo os trabalhos nos pontos de culto e nas congregações. Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Com alegria eu quero dar um bem-vindo à missionária Lídia, que está conosco. Um prazer, missionária, a senhora presença. É muito alegria para a nossa igreja. Ela é bem-vinda em nome do Senhor Jesus, porque em Cristo somos um. Deus abençoe. Sempre bom ver a senhora aqui conosco, né? Deus o abençoe ricamente. Lembrando aos irmãos da nossa lição domingo que vem, Jesus venceu a tentação e o tentador. Amém, irmãos? Então você não pode ficar de fora. O pastor Elimar vai estar aqui ministrando, é isso? Jesus venceu a tentação e o tentador. Então você vai estar aqui, a lição é maravilhosa. Você não pode ficar aí de fora desta lição. Certo, irmãos? Pedido de oração para a irmã Dita, que está passando mal. Então nós vamos estar orando pela irmã Dita, para que Deus assim também o abençoe rica e bondosamente. Amanhã o primeiro seminário para casal, né? De 1 ano a 10 anos de casados aqui no Templo Sédia. Amanhã nós estaremos ministrando aqui das 19 horas até as 20h30. Você vem estar conosco aqui, querendo participar, fique à vontade. Vamos estar aqui ministrando para casal. Então você não perca também a oportunidade. Amém, irmão? A tarde de louvor será na casa da diaconisa irmã Ana Paula, no setor dos Lagos, saindo daqui da porta da igreja às 16h30, pedindo que todos compareçam e participem deste evento em nome de Jesus. Gratidão à irmã Luzia e ao Kleber e os demais irmãos, missionária Lígia, todos os irmãos que estão nos visitando, as filhas ali do irmão Nenê, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Muito obrigado a presença de cada um, especialmente o meu agradecimento ao pastor Donizete. Deus que recompensa esse companheiro, amigo, tem sempre lembrado de mim. Onde a gente está, sempre ele está passando por aí. A gente fica feliz pela amizade, pelo compromisso e a fidelidade dele diante da obra de Deus. Lembrando aos irmãos aqui, que está sendo lembrado, que a cantina nossa está funcionando ali, né? Os irmãos fazendo o seu trabalho ali, pedindo a colaboração dos irmãos também. Então passe ali na cantina, faça o seu lanche e ajude aí a obra do Senhor. Quinta-feira também o grande culto na direção dos evangelistas, né? Está aí todos os evangelistas na direção, irmão Adão, irmão Clarismar, irmão Divino Coelho, todos, né, irmão Divino. Está aí o aviso, né? Está aí já a formação dos avisos, e será só um milagre. Então você não pode ficar fora aí também do trabalho de quinta-feira. Muito bem. Olha, o pastor está dizendo aqui, apenas R$10 você vai levar o livro, né? O DVD, não é isso? Também. E um material aí, irmãos, abençoado por Deus. Se você levar esse material, você vai ver o que Deus pode fazer na vida do homem e como Deus também pode trabalhar na vida do homem. Amém? Então é importante. Eu não sei se mais ou menos nos anos 80, quando eu conheci o pastor Donizete, dirigia, parece que era o Progresso, eu dirigia Jardim Curitiba. A primeira vez que ele foi na minha igreja ministrar a palavra de Deus,
pregava, pulava, Deus usava, era uma benção, como fez aqui hoje. Eu admiro de dar conta de levantar essa cadeira aqui. É na unção de Deus, né? Homem abençoado por Deus, e desde aí nunca mais parou de anunciar e falar da palavra de Deus. Muitas convenções juntos, passamos por aí, e Deus abençoe ricamente. Estava conosco ali na convenção em Anápolis, Deus abençoou, e pastor Oide, doutor Oide ainda incentivou, dizendo: irmão, por onde passar, ajuda aí pastor Danizete, é um grande homem de Deus. Esse homem tem feito um grande trabalho na seara do mestre, e como ele mesmo já disse, ele não exige salário, ele dá a oferta, ele fica feliz, e Deus continua usando, mas a Bíblia diz que é digno, ele ministra. Então os irmãos que puderem passar ali, faça a sua contribuição, leva o livro, se você já tem um, leva outro, né? Alguns irmãos esteve na convenção, já trouxe alguns livros, foi até sorteado um aqui na escola, né, irmão? Foi muito bom. Mas você pode levar para um vizinho. Olha, teve um pregador lá na igreja, ele contou o testemunho, está aqui no livro, e uma benção. Olha o que Deus fez na vida dele, e como foi que Deus trabalhou na vida desse homem, e você estará evangelizando através da leitura, amém? Então você vai passar ali, vai ajudar o nosso irmão, em nome de Jesus. Está hospedado lá com o irmão Tobias, né? Está lá com o irmão Tobias. O irmão Tobias agora já é marador da fazenda, né? Não voltou de novo. A irmã Janaína. Esse casal é sempre uma benção. Está aí sempre abençoando, né? Eu disse para ele: olha, você está para lá de Araguapaz, mas a sua pátria é aqui. Nós crescemos lá, né? Nascemos lá, mas desenvolvemos aqui, amém? Então estamos juntos aí na caminhada. Deus abençoe o irmão Tobias, a irmã Janaíra, sempre dando apoio aí à obra de Deus, à família, né? Irmão Saulo Júnior. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, de uma forma geral a todos. Há porventura alguém nesta noite que quer reconciliar ou aceitar Jesus como Salvador? Se tiver, você tem a oportunidade. Talvez você chegou e quer aceitar, quer reconciliar. Nós não terminamos um culto sem fazer esse apelo. Tem alguém? Que Deus então te abençoe, que Deus te dê graça, te dê força. Vamos continuar orando por todos. E lembrando de orar pelo pastor Valmir, né? Nós temos uma missão aí. Quinta-feira estamos na caminhada, e Deus vai estar nos abençoando também. Mas amanhã estarei convosco aqui ainda, ministrando para os casais. Amém? Então você que quer assistir, quer participar conosco, fique à vontade. O convite é de 1 a 10 anos de casado. Ah, pastor, mas eu já passei. Mas nós estamos formando os casais para trabalhar no grupo de evangelização. Nada mais do que isso. Evangelização. Esses casais vão ter a liberdade de somar com mais 2 casais. Eles trazerão 2 casais. E aí sim, vamos ter agora um curso para casal. Amém, irmãos? Por enquanto vamos discipular e depois vamos formalizar, e aí vamos dar crescimento. Um traz mais 2, outro traz mais 2 e mais 2, e assim vamos acrescentando os casais, e assim nós vamos trabalhando. O início será na igreja, no final do trimestre será numa chácara, e depois voltamos para a igreja, depois no final do trimestre outra chácara, e assim nós vamos trabalhando com os casais até o Senhor voltar. Amém? Colocamos de pé. Mais algum aviso? Que Deus então abençoe a todos. Mais uma vez, Deus abençoe o pastor Danizete. Aí depois os obreiros auxiliares colocam o púlpito no lugar, ajudam na descida do pastor Danizete, conduzem a ele, e Deus vai estar abençoando em nome de Jesus. Amém? Querido Deus e Pai que está no céu, sobre esta palavra de hoje, ó Deus, que alimentamos a nossa alma, o nosso espírito volta engrandecido. Abençoa a vida do teu servo, o pastor Danizete, abençoa a sua caminhada, Senhor, tanto a quantos irmãos que pediram oração, e os que vieram ouvir a palavra, os que estão no trabalho, Senhor, dê guarda a todos, livrando de toda obra contrária, dando-nos uma noite com saúde e com bênção. Sendo assim, ó Pai, encerramos mais um culto hoje, e o fazemos isto em um nome de teu Filho amado Jesus. Amém? Senhor meu Deus, guarde a tua casa, a minha casa e a casa do teu povo. Curva a sua cabeça, que a graça do Pai e a comunhão do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, porque em Cristo... Só um minutinho, irmãos. Dia 11 será a ordenação de obreiro na cidade de Araguapaz. Nós vamos estar lá, toda a igreja. Modão, me ajuda aí a arrumar mais um ônibus, né? Vamos arrumar mais um aí. Já começa a trabalhar isso aí. E esse é a nossa palavra, aonde nós vamos. Vocês é bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Recebemos o bem-vindo e nós dizemos o quê? Porque em Cristo
porque em Cristo somos um. Quando você está na igreja, falou, vocês é bem-vindo, em Cristo fomos um. Foi isso que nós respondemos lá na cidade de Anápolis, quando a nossa equipe foi apresentada, porque em Cristo somos um. O pastor olhou para a mãe e disse, soma comigo. Amém, irmão? O pastor Oíde olhou para trás e disse, soma comigo. Então nós somos um em qualquer lugar que nós fomos. Amém? Que Deus abençoe. Terminado em nome de Jesus. Um abraço a todos. Muito obrigado. Ide em paz.